Meus queridos, que a paz esteja com você neste momento. Esta oração é para você que sente o peso do dia, das responsabilidades e das preocupações acumuladas, como se o corpo estivesse seguindo, mas o coração estivesse cansado demais. Mesmo tentando descansar, algo dentro de você ainda permanece em alerta. Este é um momento que estamos vivendo juntos. Hoje, vamos falar de alívio interior, permitindo que Deus alivie o peso que você tem carregado e traga repouso ao seu coração. Seguimos caminhando juntos, aprendendo a soltar aquilo que não precisa mais ser sustentado com tanta força. Amanhã, continuamos este tempo de oração, falando sobre confiança no processo, para que você descanse mesmo quando ainda não vê todas as respostas. Por isso, permaneça conosco. É voltando aqui que esse cuidado continua. Hoje, me coloco aqui como intercessor. Este é o nosso canal de oração. E se esta oração tocar o seu coração, clique em gostei, inscreva-se e escreva nos comentários. Eu entrego meu cansaço. Ao escrever isso, você não está apenas participando, mas reconhecendo que chegou a hora de soltar o peso que o dia colocou sobre você. Existem cansaços que não aparecem no corpo, mas se acumulam por dentro. São pensamentos que não desligam, preocupações que continuam girando mesmo quando o dia termina, responsabilidades que parecem não ter fim. Você até se deita, mas o repouso não vem por completo, porque a mente segue trabalhando, revisando o que passou e antecipando o que ainda precisa acontecer. Deus conhece esse tipo de cansaço. Ele vê quando você segue funcionando por fora, mas por dentro já está no limite. Ele percebe quando você tenta ser forte o tempo todo, quando evita mostrar fragilidade e passa a acreditar que parar é sinal de fraqueza ou descuido. Aos olhos de Deus, descansar é um gesto de confiança. Existe uma diferença entre repousar o corpo e aquietar o coração. O corpo pode parar, mas o coração só encontra descanso quando entende que não precisa controlar tudo, resolver tudo ou antecipar tudo. Enquanto você tenta sustentar tudo com as próprias forças, o descanso permanece incompleto. Talvez você carregue a sensação de que nunca é suficiente. Mesmo fazendo o melhor que consegue, a culpa pelo que não foi concluído insiste em aparecer. Essa cobrança silenciosa se instala por dentro, rouba a paz e dificulta um descanso verdadeiro, porque o coração continua se exigindo mesmo quando o corpo tenta parar. Aos poucos, o coração aprende a viver em estado de alerta, como se desligar fosse perigoso. Você se acostuma a vigiar tudo, prever cenários e se preparar para problemas que talvez nem aconteçam. Isso cansa, desgasta e impede que a mente encontre silêncio. Na Bíblia, encontramos uma palavra que fala diretamente sobre esse esforço excessivo e sobre a dificuldade de parar. No livro de Salmos, capítulo 127, versículo 2, está escrito: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Esse salmo é atribuído a Salomão, um homem conhecido por sua sabedoria, mas que também compreendia os limites do esforço humano. Ele escreve para um povo que trabalhava intensamente e vivia acreditando que tudo dependia exclusivamente do próprio empenho. Essa palavra não condena o trabalho nem a responsabilidade. Ela chama a atenção para o excesso, para a tentativa de sustentar a vida apenas com esforço, sem espaço para descanso e confiança. O texto nos lembra que Deus continua cuidando mesmo quando você dorme, mesmo quando você para. Esse descanso vai além do físico. Ele toca o interior, onde as cobranças costumam se acumular e o silêncio parece difícil. É a capacidade de parar sem culpa, de dormir sem medo do amanhã e de confiar que nem tudo precisa ser resolvido agora. Assim, o coração começa a soltar o controle e a permitir que o cuidado continue enquanto você repousa. Talvez você tenha dificuldade de descansar porque aprendeu, ao longo da vida, que só é valioso quando está produzindo e resolvendo tudo. Parar gera ansiedade, porque parece perda de tempo ou risco de fracasso.
Descansar não é abandonar responsabilidades, mas reconhecer limites. É assim que o coração começa a desacelerar e a preocupação perde espaço. Hoje você percebe que está tentando controlar demais, prever demais, antecipar demais. Isso não acontece por falta de fé, mas pelo medo de perder o controle. Deus compreende esse medo e não o julga. Ele apenas convida você a soltar. Soltar não é desistir. Soltar é permitir que Deus cuide do que você não consegue mais sustentar sem se ferir. É reconhecer que existe um limite saudável entre responsabilidade e sobrecarga. À medida que o dia termina, é importante criar esse espaço interior de entrega. Um momento em que você reconhece que fez o que estava ao seu alcance e permite que aquilo que não foi possível seja colocado nas mãos de Deus. Essa entrega não precisa ser longa nem elaborada. Ela nasce da sinceridade, quando você deixa de se exigir tanto e permite que o coração fale com verdade. Deus não espera palavras bonitas nem gestos perfeitos, mas um coração disposto a parar de lutar sozinho. É nesse espaço simples e honesto que o descanso começa a tomar forma por dentro. Ao praticar essa entrega diariamente, o descanso deixa de ser algo distante e começa a ser construído aos poucos. A mente encontra mais calma, a respiração se aprofunda e surge a sensação de que nem tudo depende de você agora. Existe um tempo para agir e um tempo para repousar. Quando esses tempos se misturam, o cansaço se instala. Deus ajuda você a reorganizar esses ritmos para que a vida não se transforme em um fardo constante. Outra palavra que nos conduz diretamente ao descanso do coração está no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8, onde Davi declara: "Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Davi escreve essas palavras em um período de instabilidade, cercado por conflitos e inseguranças. Ele não vivia dias tranquilos, mas ainda assim declara que conseguia dormir em paz. Isso nos ensina que o descanso não depende da ausência de problemas, mas da presença de confiança. Essa paz não vem porque tudo está resolvido, mas porque ele entende que não precisa vigiar tudo enquanto dorme. Ao entregar a própria segurança a Deus, ele aprende a repousar mesmo quando ainda existem pendências, desafios e incertezas. Muitos só conseguem descansar quando sentem que tudo está sob controle, mas a vida raramente oferece esse cenário. Esperar o momento ideal para parar é, muitas vezes, adiar indefinidamente o descanso verdadeiro. Deus convida você a experimentar um descanso possível, realista e acessível, mesmo em meio às imperfeições da vida. Um descanso que não exige soluções imediatas nem controle total, apenas confiança suficiente para atravessar o que está diante de você. Permita-se diminuir o ritmo interior e soltar a necessidade de resolver tudo agora. O que ainda não encontrou resposta pode ser entregue, porque existem tempos em que descansar também é parte do cuidado. Esse caminho se aprofunda quando a confiança começa a ocupar o espaço antes dominado pela pressa e pela ansiedade. Esse cuidado não acontece de forma imediata, mas se constrói com continuidade, sempre que você retorna e permite que essas palavras sigam reorganizando o seu interior, trazendo mais estabilidade ao coração e mais clareza aos pensamentos. Agora, entregue a Deus aquilo que ficou pesado por dentro. As conversas que drenaram suas forças, as decisões que ainda não encontraram resposta, os pensamentos que insistem em retornar e manter a mente em alerta. Coloque tudo isso nas mãos de Deus, sem tentar explicar demais, sem justificar, apenas permitindo que esse peso deixe de estar sobre você. Permita que o coração encontre repouso, que a mente desacelere e que o corpo responda a esse cuidado com suavidade. Que a tensão acumulada vá cedendo, que a respiração se torne mais tranquila e que o silêncio interior comece a ocupar o espaço antes tomado pela inquietação. Que esse descanso não seja apenas físico, mas alcance também o emocional e o interior mais profundo. Que você se sinta mais leve, mais inteiro e mais confiante, não porque tudo está resolvido,
mas porque você não precisa mais sustentar tudo sozinho. Se sentir no coração, considere apoiar este canal com uma doação. O link está na descrição. Isso nos ajuda a continuar preparando orações que alcançam, organizam e fortalecem tantas vidas. Que Deus continue falando ao seu coração. Permaneça nesse processo. Volte amanhã e permita que esse cuidado avance ainda mais, trazendo sustentação, equilíbrio e paz ao seu interior. Amém.